Olá, eu sou a Dalvana da Conta Sesc e hoje eu vou tirar uma dúvida bastante comum de quem constrói casas para venda, que é avaliar se é vantagem construir essas casas na pessoa física e calcular o imposto através do ganho de capital, ou se é vantagem procurar um contador e constituir um CNPJ de incorporação. Então, explicando, hoje existem duas formas de construir casas para venda e de apurar o imposto calculado sobre isso. A primeira delas é através do imposto de renda pessoa física, onde o imposto é calculado a 15% de ganho de capital, calculado na diferença do preço de venda da casa menos o custo de construção. Então, nesse custo de construção entra materiais, mão de obra, tudo aquilo que você conseguir recibo ou nota fiscal. Esse ganho de capital é pago até 30 dias depois da construção e da venda ter ocorrido. O imposto de renda é sempre por regime de caixa. E a outra forma é através de um CNPJ de incorporação, onde o imposto é calculado fixo sobre o faturamento, a 5,93% na opção do lucro presumido. Então, hoje a gente vai citar 3 motivos que devem influenciar na sua decisão, se você vai construir essas obras pela pessoa física ou pela pessoa jurídica. O primeiro desses motivos é se você está iniciando no segmento agora. Então, se você é um engenheiro recém-formado ou se você é uma profissional de outras áreas e você ainda não tem certeza se isso vai dar certo ou se isso vai dar o retorno financeiro que você espera. Então, como é algo novo, você não tem a garantia de que esse negócio vai dar certo, que você vai ter a lucratividade esperada, que você vai conseguir achar boa mão de obra, enfim, pode dar errado. Então, não faz sentido abrir um CNPJ para, de repente, depois de 3, 4 meses, você perceber que não era aquilo que você imaginava e ter que baixar esse CNPJ. Então, isso vai acarretar em custos de constituição, certificação digital, contador e que vão acabar sendo desnecessários. O segundo motivo é se você constrói mais de 2 casas por ano. Então, é a habitualidade que vai te obrigar a deixar de construir casas na pessoa física e passar a ter um CNPJ de incorporação, optando pelo lucro presumido, como nós falamos. Então, até 2 casas por ano, Receita Federal permite que você faça na pessoa física. Acima de 2 casas por ano, você já é equiparado à empresa. Então, a nossa recomendação é que quando isso virar um negócio efetivamente, que você tiver uma renda recorrente dessa construção de casas, que você já tenha um CNPJ de incorporação. E o terceiro motivo, que a gente também julga bastante relevante, é se a tua margem de lucro for muito pequena. Então, se você constrói casas daquele padrão verde e amarelo, casas que não têm um alto valor agregado, casas de rentabilidade menor. Por que isso? Fica mais barato pagar os 15% do ganho de capital na pessoa física, que é calculado na diferença do valor de venda e de custo, do que pagar 5,93% sobre o faturamento. Então, em casos onde você tem uma rentabilidade boa, com certeza é vantagem fazer através de CNPJ. Mas se você está optando por uma casa de menor valor, algo mais simples, provavelmente vai ser vantagem fazer na pessoa física. A gente vai exemplificar alguns exemplos agora em tela para vocês entenderem melhor como funciona esse cálculo e saberem avaliar isso de forma mais correta. Alguns exemplos práticos, então. Nesse cenário 1, o lucro limpo é de 33%. Então, a casa construída foi vendida por R$600 mil e ela teve um custo empregado de R$400 mil, sendo 100 mil do terreno, 150 mil de mão de obra e mais 150 mil de material. Isso gerou um lucro de 200 mil, que representa aí os 33%. Na pessoa física, o imposto é calculado a 15% sobre o ganho, sobre o lucro. Então, nesse caso, daria R$30 mil. E na jurídica, ele é calculado a 5,93% sobre o total do faturamento. Então, nesse caso aqui, é vantagem fazer na pessoa física em relação à pessoa jurídica. Quase 6 mil aí de economia. Então, sempre que a margem de lucro for menor que 40%, vale fazer essa análise, se é viável fazer na física ou na jurídica.
Analisando agora um cenário com uma margem de lucro melhor, de 50%. Ao invés de sobrar 200 mil, sobrou 300. A gente simulou aqui com menos material e menos mão de obra. Na pessoa física, daria 45 mil de imposto, enquanto na jurídica, os mesmos 35 mil reais, que são calculados a 5,93 sobre o faturamento. Então, comprovando que na incorporadora fica mais barato do que na pessoa física. Um ponto que a gente sempre reforça é que você precisa ter comprovação de todos esses gastos. Então, eu preciso apresentar recibo ou nota fiscal de todo o custo que eu declarar no imposto de renda pessoa física. Então, precisa, além de ter uma análise bem aprofundada sobre a margem de lucro, entendimento do mercado, também precisa ter uma organização para guardar todas essas notas fiscais. E a gente sabe que às vezes não é tão fácil assim de conseguir nota e de ter toda essa formalização que é tão importante. Esses foram os 3 principais motivos que a gente elencou, que podem influenciar na decisão, mas todo o planejamento tributário ele precisa ser desenhado específico para a sua empresa. Então, caso você esteja ingressando no negócio agora, ou ainda queira trocar de contabilidade e buscar uma contabilidade especializada nesse sentido, fique à vontade para chamar a gente, que nós fazemos uma videoconferência e desenhamos o melhor cenário para a sua empresa.